Boa noite, eu sou o André. Música linda, né? Só o Paulo respondeu lá no fundo, hein? Queridos, hoje o tema que eu queria compartilhar com vocês é A Culpa é das Estrelas. Foi um tema que o ano passado a gente trabalhou nos adolescentes e essas últimas semanas Deus me trouxe muito esse tema no coração. E no ano passado eu assisti um filme que é muito bonito, talvez muitos de vocês devem ter assistido, principalmente as mulheres. Um filme com esse nome, A Culpa é das Estrelas. É um filme que foi muito assistido pelos nossos adolescentes, o livro foi muito lido também. E o filme ele conta a história de uma adolescente chamada Hazel Grace. E ela foi diagnosticada com câncer e ela se mantém viva apenas por uma droga experimental. E após passar anos lutando com essa doença, ela é forçada pelos pais a participar de um grupo de apoio. E nesse grupo de apoio, ela conhece August, ou Gus, como no filme é chamado. Ele também é um rapaz que também sofre de câncer. E os dois, eles têm visões muito diferentes dessa doença. Mas eles passam juntos, eles atravessam os conflitos da adolescência, do primeiro amor, enquanto lutam para se manterem otimistas e fortes, um para o outro. E eles vivem então para lidar com alguns medos. A Hazel, ela tem o medo de machucar as pessoas que estão à sua volta com a sua morte, de ferir os seus pais, de ferir os seus amigos. O Gus, ele tem medo de ser esquecido. E ele fica pensando o tempo todo que se ele morresse, se alguém ia lembrar dele, né? Lembrar da vida dele, lembrar que ele esteve ali. E no filme tem um diálogo entre a Hazel e o Gus que deixa entender, né? Enquanto eles estão perguntando um para o outro, quem é que é culpado da gente ter essa doença? Quem é o responsável por eu ter essa doença? E o filme, nesse diálogo, dá a entender, e o final do diálogo deles é que as estrelas são as culpadas. Querido, quais são os teus medos hoje? Como é que você tem lidado com as tuas dores, com o sofrimento que você passa? Essa história desse filme, ela me lembrou de uma história bem antiga. Uma história conhecida. A história de um jovem que também teve uma visão das estrelas. A Bíblia chama esse jovem de José. Ele também recebeu uma visão dos céus, uma visão das estrelas. Em um sonho, a Bíblia diz que ele viu então 11 estrelas, o sol e a lua, se prostrando diante dele, diante de José. E diante desse sonho, ele conta para os seus irmãos, e a interpretação deixou os irmãos indignados, e até o pai dele sem entender. E aqueles irmãos revoltados com José, eles pegam José e jogam José num buraco. E todos vocês conhecem a história. Depois ele é vendido e ele vai acabar parando no Egito. Lá ele trabalhou na casa de um homem chamado Potifar. E José era um cara bonitão assim, né? Estou tentando olhar alguém bonitão aqui para ver. Tipo Beto, bonitão assim, boa pinta. E aí José, por ser tão bonito, a esposa de Potifar começou a olhar para ele com outros olhos. E a Bíblia conta que em um belo dia, numa bela oportunidade, ela se aproximou dele e ela quis ter relações com ele. E ele, por ser fiel a Deus, ele resolve fugir da presença dela. Mas, mesmo assim, ele acaba sendo acusado de abuso. E José então vai parar na prisão, sem direitos e sem culpa nenhuma. Mas logo na prisão ele começou a trabalhar, ele começou a fazer amizade, e ele começou então a ganhar destaque ali na cadeia. E logo ele já era o auxiliar do carcereiro. E José, enquanto estava fazendo o seu trabalho naquela prisão, a Bíblia diz que ele vê 2 prisioneiros angustiados. E ele pergunta para aqueles prisioneiros o que estava acontecendo com eles, e eles contam então um sonho que eles tiveram. E naquele sonho que eles tiveram, José então traz uma interpretação para aquele sonho.
E tudo aquilo que José fala para eles acontece. Um daqueles homens vem a morrer e o outro é restaurado nos seus trabalhos. O copeiro do rei volta a ser copeiro, enquanto que o padeiro é morto. E enquanto aquele copeiro estava voltando para o seu trabalho, José disse para ele o seguinte: cara, não esquece de mim. Lembra que eu estou aqui injustamente, eu fui colocado aqui de maneira injusta. Mas aquele homem esquece José por mais 2 anos. E a Bíblia conta que passados 2 anos, o faraó, o governador da época, ele teve um sonho, e que ninguém conseguia interpretar. Porém, aquele copeiro lembrou de quem? De José. E quando ele lembra de José, a Bíblia diz que José é chamado diante daquele homem, diante do faraó. E José interpreta o sonho, e aquele sonho significava que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. José interpreta o sonho, o faraó fica empolgado com José e nomeia José administrador de todo o Egito. Aquele homem que era um escravo passou a ser então um governador. E depois desse tempo, a Bíblia diz que esse homem teve 2 filhos. E eu queria convidar você então a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 41, do verso 50 ao 52. Esse é o nosso texto dessa noite. Gênesis 41, do verso 50 ao 52. Eu vou estar lendo na NVI. Gênesis capítulo 41, versículos 50 e 52. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eu vou ler então. Se estiver muito rápido, me avisa. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça, fechar seus olhos. Você que está em casa também, nos assistindo pela internet, vamos orar juntos. Deus, eu queria pedir por esse tempo agora. Eu queria pedir que o Senhor pudesse estar esclarecendo ao nosso coração a Tua palavra. Deus, traz à nossa mente, Deus, as Tuas verdades. Eu queria te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos pecados de cada querido aqui. E Deus, eu queria pedir para que Teu Espírito pudesse ter liberdade em nosso meio hoje, Pai. Seja o Senhor de todo esse povo nessa noite, Pai. Fala ao nosso coração, vem com a Tua força, traz restauração, traz vida, traz novidade, Pai. Traz a Tua verdade que renova, Pai, a nossa vida e o nosso coração, Pai. Enche a nossa alma, o nosso ser com a Tua presença nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os nomes dos filhos de José, eles foram dados de acordo com a ação de Deus na vida de José. Deus realizou algo na vida de José, e por isso José deu o nome dos filhos dele, uma demonstração pública daquilo que Deus tinha feito. Queridos, Deus não esquece de nenhum filho seu. É interessante pensar que ele foi esquecido, colocado lá naquela prisão, ele foi esquecido pelos filhos, mas Deus não esqueceu dele. O que será que Deus pode fazer com as minhas dores, com as minhas crises, com os meus traumas, com os meus dilemas, com os meus sofrimentos? Ou talvez uma pergunta mais profunda aí para quem está sofrendo: de quem é a culpa por eu estar sofrendo? Quem é culpado por eu estar onde eu estou, por eu estar passando o que eu estou passando? Quem é o culpado disso? Querido, esse texto mostra 2 ações de Deus em meio às minhas crises e às tuas. A primeira é que Deus, ele é poderoso para colocar minhas dores no esquecimento. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. E ao primeiro, José chamou de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer. Será que José passou por dores? Será que ele se sentiu sozinho? Você acha que ele tinha razões para olhar para os céus e dizer:
Deus, tu me deu um sonho, e por causa desse sonho eu estou aqui. Será que ele não tinha razões para olhar para os céus e culpar a Deus por tudo que estava acontecendo com ele? Como é que você tem lidado com as suas dores? Como é que você tem lidado com as suas crises? Você tem sofrido? Você já foi trocado? Você já foi abandonado? No ano passado, um menininho de 2 meses chamado Carlos Eduardo foi abandonado numa rua perto do hospital de Canoas. Eu lembro de ter escutado pela rádio isso. E eu fiquei pensando, como é que esse menino vai crescer? Qual vai ser o sentimento que ele vai carregar? Mas e você? Qual é a tua dor? Qual é a tua história? Qual é a tua crise? Será que você já foi traído? Será que você já foi abusado ou abusada? Será que você foi rejeitado, xingado, humilhado, colocado de lado, deixado de escanteio? Será que você perdeu alguém que você ama? Será que você está doente hoje? Você tem culpado a Deus pelos seus problemas? Ou as situações que você tem enfrentado têm aproximado você mais de Deus? Vivemos numa época em que a igreja, a família de Deus, ela tem culpado Deus por todas as suas perdas, por todos os seus atrasos. Tudo é motivo de desânimo, tudo é motivo para desacreditar em Deus e para colocar a culpa nele. Ou seja, de alguma maneira tem alguém aí no céu que não está trabalhando como era para trabalhar. Talvez essa seja a sua visão. Talvez você está passando por alguma crise e olhando, pensando assim: ei Deus, tu não vai fazer nada nunca? Será que tu não tem poder para agir? Talvez seja fácil a gente rir, a gente brincar, quando a gente não está passando por crise nenhuma, mas quando a gente está passando por uma dor, por um sofrimento, a gente precisa achar um culpado. A gente precisa saber de quem é a culpa. Quando eu olho para José, eu fico constrangido. Primeiro pelos primeiros pensamentos que vêm na minha mente toda vez que eu sofro. E eu fico olhando para José e eu fico pensando que a igreja, que eu, que você, nós que somos essa igreja, nós precisamos de uma geração de Josés. Uma geração de adolescentes, de jovens, de adultos e de crianças que diante de uma crise se apegam a Deus e decidem honrá-lo, independente do que esteja acontecendo. Uma geração que não vai criticar ninguém, uma geração que não vai olhar para o lado e procurar um culpado para a sua dor, uma geração que não vai ficar olhando para o lado e dizendo assim: olha, tem alguém que errou e por isso eu estou assim. Todo mundo aqui sabe, ou boa parte das pessoas que estão aqui sabem, que 2013, final de 2013 foi um ano bem difícil para mim, para minha família, né? Para minha esposa que está lá atrás. E eu não vou contar toda a história de sofrimento que a gente enfrentou. Mas durante todo o tempo que a gente estava passando pelo sofrimento, pelas perdas de pessoas que a gente amava, pelas crises, pelas mudanças em geral, que parecia que eu estava sem chão, Deus me levou a ficar calado dessa vez. Eu que geralmente sempre falo, sempre critico, mas Deus me deixou calado e não me deixava falar. E ali de quem conhece a minha esposa sabe que dificilmente tu fica calado do lado dela, né? Ela sempre faz boas perguntas e faz o teu coração sair para fora e se abrir. Mas mesmo para ela eu não conseguia falar o que estava acontecendo aqui dentro. E o ano de 2014 começou numa correria danada, a gente se mudando, trocando de casa, uma correria para tentar arrumar o quarto para o Felipe já para nascer, a Lid com barrigão, a gente subindo e descendo escada direto, eu preocupado com a Lid, mas eu sei que deu tudo certo. 2 semanas antes do Felipe nascer, a gente mudou e o Felipe nasceu. E aí tem 2 experiências que eu passei com o Felipe que mudaram o meu coração. A primeira delas foi quando a gente estava já no nascimento, ali o Felipe já tinha nascido, a Lid estava lá na recuperação, e eu ainda não tinha pego o Felipe sozinho, no colo, né, o meu filho. E aí as enfermeiras chegaram, elas precisavam cuidar da Lid, e elas disseram assim: André, tu pode pegar ele e levar ele para a salinha do lado?
E aí eu peguei ele. E aí ele era uma bolinha assim, pequenininha, né? Com uma mão eu pegava ele. E aí eu segurei ele forte, assim, botei ele perto do meu peito, com todo carinho, para tentar não quebrar nada, né? Essa era a minha preocupação. E aí eu peguei ele assim, eu disse assim: e aí, filho? Tá tudo certo agora. Papai está aqui. E quando eu falei isso, ele foi mexendo assim, e ele se aconchegou aqui onde estava a minha voz saindo, né? Perto do pescoço, assim, onde ele sentia a voz. E ali eu comecei a sentir algo de Deus falando assim: cara, eu estou fazendo algo novo na tua vida. E aí depois que a gente saiu do hospital, a gente levou ele para casa, e nas primeiras noites ele ficou bem perto da gente em casa. E aí ele terminou de mamar, a Lid me deu, e eu coloquei ele no bebê conforto do meu lado. E eu segurei na mão dele, na verdade ele segurou no meu dedo, que era a única coisa que eu conseguia segurar, né, com a mãozinha dele. E ele segurou no meu dedo, e ele foi me olhando, e eu olhando para ele, a Lid já estava nessas horas apagada, né, estava extremamente cansado. E aquela madrugada ele adormeceu segurando o meu dedo, assim, segurando a minha mão. E eu lembro daquela madrugada, Deus fica falando assim: cara, estou fazendo coisas novas na tua vida. E sabe, todo aquele sofrimento de 2013, toda aquela dor, toda aquela crise, todas aquelas lutas interiores que estavam revirando ainda dentro de mim, sem eu saber bem o que estava acontecendo, tudo aquilo caiu no esquecimento, porque Deus estava fazendo algo novo. O nome Manassés, ele significa levando a esquecer. Queridos, 13 anos de servidão, de aprisionamento, eram agora coisa do passado na vida de José. Deus estava dando para o José filhos, Deus estava fazendo ele prosperar, Deus estava colocando a dor dele em esquecimento. Querido, somente Deus pode levar você a esquecer as tuas dores, somente Deus pode levar você a esquecer os teus traumas, as tuas crises, e viver uma novidade. Deus estava dando para o José uma satisfação que só ele poderia dar. Mas talvez você está aqui hoje e a tua dor não passou, a tua crise não passou, a tua baixa autoestima não tem passado. Parece que realmente o céu está de bronze para ti, nada acontece para ele se abrir. O que você precisa esquecer hoje? Que tipo de dor precisa cair no esquecimento na tua vida? Que tipo de dor precisa ser deixada para trás? E o que está impedindo você de se libertar dessa dor? Querido, se existe alguém que pode ajudar você, é Deus. Se existe alguém que pode fazer a diferença na minha vida e na tua, é Deus. E ficar contrário a Ele nessa hora não vai ajudar, não vai resolver. André, o que não ajuda? Não ajuda a parar de falar com Ele. Na minha família, na história da minha família, muitos aqui sabem. A minha mãe, ela perdeu 2 filhos em um tempo mais ou menos de 2 a 3 anos. E quando ela perdeu o filho mais velho, 1 ano depois ela descobriu, ao final do ano ela descobriu que estava grávida. 9 meses depois nasceu o Daniel. Daniel, ele viveu 3 dias. E devido a uma insuficiência respiratória, ele veio a falecer. Ele entrou em óbito. Eu pouco me lembro dessa fase. Eu nunca vi o Daniel. Eu não cheguei aí no velório. Eu tinha 13 anos. E eu lembro só de ver minha mãe muito calada. Eu me lembro da minha mãe chorar quando o meu pastor em Rio Grande, o pastor Paulo, pai do William, foi lá em casa avisar do que tinha acontecido. Eu lembro dela sentar na beira da cama e ela chorar. Mas eu não lembro de muito mais coisas dessa fase. Mas tem um culto em especial que aconteceu no salão de beleza da minha mãe que eu lembro. Um culto que aconteceu aproximadamente um mês e meio depois que o Daniel tinha falecido. E aquele culto estava sendo dirigido por uma senhora lá de Rio Grande, a irmã Marli, mulher baixinha assim, mas poderosa em Deus. Aquelas que, sapato de fogo mesmo, mulher de Deus, forte em oração. Eu acredito que essa mulher hoje é uma das colunas de oração da minha vida. Sempre que eu vou lá em Rio Grande, ela diz assim: André, eu oro 3 vezes por dia por ti, de manhã, de tarde, de noite, eu estou dobrando meu joelho em oração pela tua vida.
E a irmã Marli sempre abençoou a minha vida desde que eu era adolescente. Eu me lembro quando eu tinha que ir para os ensaios da banda lá em Rio Grande, eu não tinha dinheiro para ônibus, e aí ela vinha com umas passagens de ônibus e dava para o meu pai, para ele não parar os ensaios. Aquela mulher sempre abençoou a minha vida. E naquele culto, acontecendo lá em casa, no salão da minha mãe, no final daquele culto, aquela mulher que estava dirigindo, ela disse assim: olha gente, hoje eu tenho alguém especial para pedir para orar. E ela olhou para minha mãe estava quietinha no canto, do lado do meu pai, e ela disse assim: Maria, Deus está pedindo para você orar hoje. E a minha mãe orou em meio às lágrimas dela. Aquela irmã Marli não sabia, mas desde que a minha mãe tinha perdido o Daniel, a minha mãe não tinha coragem de falar com Deus. Ela não conseguia orar mais, ela não conseguia se abrir com Deus mais, ela não conseguia se aproximar de Deus, porque ela estava tão sofrida, ela estava tão machucada, que a impressão dela era que Deus não estava olhando para ela. Queridos, não vai ajudar ficar sem orar durante a tua dor. Não vai ajudar você deixar de ler a tua Bíblia, deixar de ter o teu tempo sozinho com Deus. Não vai adiantar você se afastar dos teus relacionamentos, dos teus amigos, do teu pequeno grupo, dos teus discipuladores. Não vai adiantar, você vai acabar caindo num buraco ainda maior de sofrimento. André, o que pode ajudar? Deus pode mudar a situação, e Deus pode ajudar. No capítulo 41, versículo 16, eu creio que está a chave do porquê José foi José, do porquê José se tornou um governador, do porquê José prosperou na sua vida, do porquê José teve a sua dor colocada em esquecimento. O capítulo 41 começa então com José se apresentando ao faraó. E é interessante que quando ele é apresentado ao faraó, ele estava ainda na prisão. E ele é chamado à presença do faraó, e ele tem que se banhar, ele tem que fazer a barba, ele tem que trocar suas vestes, porque o seu estado não era um estado que ele poderia estar diante de um rei, de um faraó. E ele vai e faz tudo isso. E aí quando ele ele chega diante do faraó, e o faraó diz para ele: bom, então você é a pessoa que vai dar a interpretação do meu sonho. E aí José diz uma frase que eu creio que é a razão, era a crença do coração dele, aquilo que fazia ele se tornar ou ser o José que nós conhecemos. Ele respondeu assim para o faraó, quando o faraó perguntou: é você que vai interpretar meu sonho? E ele diz assim: isso não depende de mim, versículo 16, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Quando eu olho para a história de José, eu não tenho como deixar de me emocionar nesse texto. Porque imagina um cara que passou por uma crise geral. Ele foi afastado da família, ele foi colocado num buraco, ele foi jogado, ele foi acusado injustamente. Ele estava lá numa prisão, esquecido por todos. Mas aquele cara, ele sai de lá e ele diz assim: o meu Deus vai dar a interpretação desse sonho. Ou seja, tinham tirado tudo dele, mas o relacionamento dele com Deus não tinha se perdido. E aquele cara amava a Deus tanto, ou ainda mais, de quando ele teve aquela primeira visão das estrelas. Queridos, Deus pode fazer alguma coisa. Deus pode fazer você esquecer das suas dores do passado. É claro que Ele não vai dar para você uma amnésia, né? Uma amnésia é uma perda de memória que pode ser total ou parcial, constante ou episódica, temporária ou permanente, dependendo das causas. Deus não vai fazer isso com você. Você não vai esquecer do que você passou tendo uma amnésia. Mas assim como uma mãe, que quando dá a luz ao filho, ela esquece de toda a dor do parto, de todas as suas limitações, de tudo aquilo que enfrentou, Deus é poderoso para dar para você, ou colocar suas dores em esquecimento, porque Ele vai estar fazendo algo novo. Eu lembro da história, sempre que eu penso num parto, eu lembro da história de uma, contada para mim, para a Lídia, por uma médica pediatra, muito amiga nossa. Não é a Cris do Leandrinho, tá? O pessoal fica tentando imaginar quem é, né?
mas não é a crise do Leandrinho. Essa médica pediatra, ela teve uma amiga que estava para dar luz, e aquela amiga então convidou ela para estar junto no parto, e ela foi. E aí, gente, quando o bicho começou a pegar, quando as dores começaram a bater, quando o bebê começou a se preparar para chegar, e as crises começaram a acontecer, a nossa amiga médica disse que ela estava do lado daquela mamãe, e aí aquela mamãe começou a segurar o braço dela e dizer assim: é a coisa mais horrível que acontece, promete para mim, olha nos meus olhos que tu nunca vai fazer isso contigo mesmo, diz para mim que tu nunca, é horrível, não passa por isso, não te coloca nessa situação. E aí ela apertava o braço daquela amiga médica, e ela dizia: eu nunca passa por isso. Passou um tempinho, o neném nasceu. Aí aquela mamãe estava então com o nenezinho já mamando no colo, e aí a médica chegou lá, e quando a médica chegou diante dela assim, adivinha o que ela falou para ela? Ela disse assim: é a coisa mais maravilhosa do mundo, você precisa ter um, tu precisa fazer, tu precisa te preparar para isso. Queridos, ela esqueceu de toda a dor dela. Por quê? Porque algo novo estava acontecendo. Queridos, é isso que Deus faz. Deus não vai fazer você perder a memória, mas Deus vai te dar algo tão bom, Deus vai te dar motivos tão bons para viver e pensar, que toda a tua dor ela vai cair em esquecimento, e tu já não vai lembrar da dor como uma dor tão grande, porque Deus está realizando algo novo. Deus vai te dar uma nova maneira de olhar para a tua história e para o que você está passando, mas somente Deus pode levar você a esquecer as tuas dores, os teus traumas e as tuas crises, e viver uma novidade. Deus pode fazer na tua vida hoje. Deus pode já estar preparando para você a novidade. Queridos, Deus também Ele é poderoso para me dar um futuro cheio de consolações. Assim como Deus, Ele é poderoso para colocar as minhas dores em esquecimento, Deus, Ele é poderoso para me dar um futuro cheio das consolações dEle. E o texto diz assim: o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Próspero significa aquele que se desenvolve, aquele que progride, aquele que melhora, aquele que obteve sucesso e êxito, alguém bem sucedido, alguém que conseguiu acumular bens, riquezas financeiras, emocionais ou espirituais, alguém que teve um cuidado favorável sobre sua vida. Queridos, o resultado de uma vida fiel como a de José é que de escravo ele passou a administrador do Egito, de sozinho ele passou a ter uma família, de rejeitado ele passou a ser acolhido e amado, de culpado ele passou a inocente. Efraim significa: eu serei duplamente frutífero, ou Deus vai me fazer prosperar. O filho nascido naqueles anos de fartura significavam para José que aquela fome interior dele havia acabado. Ele agora estava desfrutando de uma abundância na presença de Deus. O que eu aprendo aqui é que com Deus, o nosso hoje ruim, ou o nosso hoje de sofrimento, ele pode ser trocado sim por um amanhã melhor, por um amanhã cheio das consolações de Deus. Queridos, José confiou num sonho de Deus para a sua vida. Ele poderia ter ficado preso no sofrimento durante aqueles 13 anos, olhando para Deus e dizendo para ele que ele era culpado de tudo, colocando Deus contra a parede, como Deus estivesse num júri em que ele pudesse ser condenado. Ele poderia ter ficado remoendo o que havia perdido, o tempo que havia perdido com seus pais, com seus irmãos, mas José decidiu confiar em Deus. Paulo comunica essa mesma verdade quando ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para aquelas que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é: eu vou me agarrar com Deus e eu vou continuar.
Em meio à crise, em meio à dor, em meio às lutas, eu vou continuar agarrado com Deus. Eu não vou deixar que a situação me faça perder aquilo que é mais importante, que é o meu relacionamento com Deus. Eu ainda vou provar das consolações do meu Pai, porque eu sei que meu Pai me ama. Querido, Deus é poderoso para fazer você prosperar em meio às suas dores e sofrimentos. Você crê nisso? Você crê que Deus é poderoso hoje para começar a realizar algo novo na tua vida? Para começar a colocar toda a tua dor e todo o teu sofrimento em um esquecimento, porque Ele vai estar te mostrando uma novidade, algo que Ele vai fazer. André, o que eu devo fazer então para viver isso? João capítulo 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, não existe fruto sem permanência em Jesus. Não existe prosperidade sem você estar junto com Deus. E eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de uma prosperidade do coração. Eu estou falando de um Deus que pode fazer novidade em todas as áreas da tua vida. Logo que o Felipe nasceu, logo que ele veio para casa, uns 5, 6 dias que ele estava em casa com a gente, eu fui trocar a fraldinha dele, e eu percebi uma elevação próximo à virilha, né? E eu olhei aquilo e disse, cara, isso aqui não era para estar aqui. E eu não falei nada para a Lid, troquei a fraldinha dele e fui para a internet. E aí na internet eu vi que podia ser uma hérnia. Fiquei com meu coração calado diante de Deus, fiquei esperando. E não falei nada para a Lid, mas a gente começou a perceber que o Felipe chorava muito. E a gente começou a perceber que ele quase não dormia. E eu também não dormia, óbvio. E aí o Felipe, toda vez que ele estava dormindo, parecia que alguma coisa incomodava ele. E aí então a gente com 2 mesinhos, né, a gente estava fazendo aquelas visitas periódicas ao médico. E com 2 mesinhos então eu falei para o médico, olha cara, tem alguma coisa que não deixa ele dormir direito. E aí o médico começou a olhar e eu disse para o médico, olha, eu percebi isso algumas vezes que eu fui trocar. Nesse tempo ali já tinha percebido também. E aí ele disse, olha, pode ser uma hérnia. E aí então a gente começou a correr para tentar ver se era uma hérnia mesmo, uma hérnia inguinal. E foi comprovado que era. Com 3 mesinhos o Felipe foi fazer a cirurgia. E gente, é muito ruim a sensação de você pegar o seu bebezinho assim e largar na mão da enfermeira, né? E tu vê assim ele indo e tu não sabe o que vai acontecer depois. Mesmo sendo um tratamento que os médicos dizem que, cara, é corriqueiro. Mas na minha cabeça eu ficava pensando, cara, vai cortar meu filho, não é corriqueiro. Mas essa hérnia, ela incomodava o Felipe muito. E antes dessa hérnia, eu me lembro de passar algumas madrugadas com o Felipe, acordado. E eu me lembro que sempre que ele chorava lá no bercinho, ou no bebê conforto, onde ele estava dormindo, eu ia lá e o primeiro pensamento que eu tinha, eu era movido por uma compaixão. Eu vou lá pegar meu bebezinho, né? Um baita de um tourinho, mas eu ia lá pegar ele. E aí eu ia pegar ele e aí eu ficava com ele e tal, e tentando acalmar o coraçãozinho dele, e ele começava a chorar e não parava. E eu lembro que eu vivenciava naquelas madrugadas todas as emoções que eu acho que um ser humano passa, ou pode ter. Eu começava primeiro com uma compaixão. Aí quando dava uns 20 minutos de choro, que ele não parava, eu começava a ficar preocupado. E aí já começava a ficar meio assim, inquieto no meu coração. E tentava pensar assim, acho que eu vou acordar a Lid. Né? E aquele bebê, e eu botava ele com a barriga para cima, barriga para baixo, de lado, de frente, balançava ele assim, só não virava ele para a cabeça, que não, o pessoal disse que não fazia bem, mas eu tentava balançar ele do jeito que eu podia, para tentar fazer ele parar. Uns 30 minutos depois, aquele sentimento de preocupação já começava a se tornar uma raiva. Já começava a ficar assim, cara, que coisa, esse guri não dorme, esse guri não vai dormir. E aí, alguns minutos depois, eu já começava a ficar desesperado, porque eu começava a ficar pensando assim, cara, isso nunca vai ter fim. Eu nunca mais vou dormir.
E eu ficava imaginando assim as minhas madrugadas serem o tempo todo assim acordados. E eu ficava, né, tinha madrugadas que eu virava à noite, 6 da manhã estava na oração dos homens. E aí eu via aqueles homens falando assim: bah, cara, hoje foi difícil acordar. E eu ficava no meu coração dizendo assim: cara, eu que nem dormi. Mas, cara, o meu medo e a minha preocupação naquelas horas era assim: cara, eu nunca mais vou dormir de novo. Mas, cara, queridos, depois de um ano passado já, quase, né? Quase um ano já, ele vai fazer aniversário dia 21 agora. Dia 25, mas dia 21 a gente vai comemorar. Vocês estão convidados? Melhorou. Eu voltei a dormir de novo. O Felipe se acalmou, depois da cirurgia, mudou bastante o comportamento dele. Ele conseguiu dormir muito mais. E o que eu tenho aprendido nesse tempo é que vale a pena permanecer. Né? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você acha que nunca vai ter fim na sua vida. Aquilo que você acha que nunca vai vencer, que nunca vai passar, que nunca vai mudar a fase. Mas eu quero te dizer que vale a pena permanecer. As coisas podem melhorar. Mas talvez você esteja projetando no seu futuro, no seu amanhã, as suas derrotas do passado ou do presente. Talvez você está passando por alguma crise hoje que você acha que diz assim: não, eu sempre vou viver isso. Talvez você perdeu alguma coisa e você acha que você sempre vai perder porque hoje você está perdendo. E aí tem algumas perguntas importantes que foram feitas ao meu coração. O que seria de José se ele tivesse desistido? O que seria de José se lá atrás, quando ele foi colocado como escravo na casa de Potifar, ele tivesse olhado para a situação e pensado assim: poxa Deus, Tu me deu um sonho dizendo que, cara, a minha família ia se prostrar diante de mim, e agora eu estou aqui nessa casa, sendo um escravo, um servo, sendo um nada. E aí se ele tivesse olhado para aquela esposa de Potifar e dito assim: bom, já que Deus, o Senhor não deu aquilo que o Senhor me disse que ia dar, então eu vou ficar com essa mulher. Eu fico imaginando se ele tivesse feito isso, se ele tivesse desistido do seu relacionamento com Deus, se ele tivesse desistido daquilo que Deus tinha mostrado para ele, se ele tivesse desistido daquilo que Deus deu para ele, o que seria de José? O que seria da família de José se ele tivesse desistido, se ele tivesse abandonado a Deus, se ele tivesse desistido dos sonhos de Deus para a vida dele? Queridos, Deus faz frutificar a vida que permanece nele. Se você permanecer em Cristo e em seus planos, Deus vai frutificar a tua vida, porque Deus, Ele é poderoso para fazer a tua vida prosperar. Você precisa esperar pelo melhor de Deus na sua vida. Você precisa esperar pela consolação do futuro certo do Senhor. Deus é capaz de fazer prosperar a tua vida. Deus é capaz de fazer prosperar os teus relacionamentos. Deus é capaz de fazer prosperar a tua saúde. Deus é capaz de fazer prosperar o teu casamento. Deus é poderoso para fazer isso. Para terminar, para concluir, em meio a nossas crises, Deus pode fazer as nossas dores caírem em esquecimento. Deus pode pegar a tua dor e fazer ela cair em esquecimento, não porque você vai ter uma amnésia, mas porque Ele vai te dar algo tão novo e tão bom, uma novidade, que você vai ter um novo motivo para viver e sonhar. Deus é poderoso para te dar um futuro cheio das consolações dEle. Querido, quando eu olho para a história, eu vejo que Deus não esqueceu de José, assim como Ele também não esquece de você hoje. E Deus sabe o que tu está passando, o que tu está enfrentando, e Ele não te deixou sozinho, por mais que todos tenham te abandonado, e por mais que muitas vezes tu acha que o teu telefone nunca toca, ou que ele está estragado, porque, poxa, ninguém me procura, ninguém me manda um e-mail, ninguém bate na minha casa. Deus não esqueceu de você, assim como Deus não esqueceu de José. O nome dos 2 filhos de José significam algo que Deus fez para ele. Deus realizou algo na vida de José.
No filme, como eu disse no início, o diálogo entre a Hazel e o Gus, ele deixa entender que existe alguém culpado por eles estarem doentes. Alguém que não fez o seu trabalho. Alguém que não cuidou do que era para cuidar. Alguém que não amou como era para amar. Talvez existam hoje pessoas aqui com esse sentimento. Talvez existam pessoas hoje se sentindo traídas por Deus. Talvez você está aqui e você se sente abandonado, negligenciado pelos céus. Talvez você se sente ferido. Talvez você pensa que por causa da sua história de sofrimento e por causa das feridas que você tem, Deus não está mais olhando para você. Deus não está mais preocupado com a tua vida, com o teu coração, com as tuas necessidades. Talvez existam pessoas hoje que até inconscientes estão culpando a Deus. E talvez dizendo para Deus: olha, se um dia você me amou, hoje você não me ama mais. Se um dia você mostrou misericórdia, hoje eu não vejo. José esqueceu a sua dor e prosperou, porque Deus era com ele. Por 3 vezes a gente vai ver isso escrito. Deus era com José. Mas José também escolheu Deus. Talvez você não consiga nem dizer: Jesus, eu te amo, porque você está tão ferido, tão machucado, que você prefere anular o seu relacionamento com Ele. E é importante você lembrar que não é porque você perdeu uma vez que você vai ser sempre um derrotado. Não é porque você perdeu em algum momento que você sempre vai perder. Mas eu também não posso dizer para você que você só terá vitórias daqui para frente. Não é verdade que só porque você perdeu que agora vai mudar tudo e você só vai ter vitórias e ser o maior vencedor da história. A verdade é, Deus é poderoso para fazer tua vida prosperar. A verdade é que Deus pode fazer você vencer. A verdade é que Deus é poderoso para realizar um plano de prosperidade na tua vida. A verdade é que Deus tem planos de paz para você e para os seus filhos. A verdade é que Deus tem um futuro cheio das consolações que Ele pode dar. A verdade é que Deus é soberano na minha história e na tua. E você precisa olhar para Ele dessa maneira, por mais que esteja doendo. E o Senhor da história viu você. Ele enxergou você. E o Senhor da história, Ele enviou para você um futuro certo. E o teu futuro certo se chama Jesus. Ele pensou em você. Ele enviou para você o Filho amado dele, para que você tenha um futuro certo e garantido. E esse Senhor Jesus hoje está querendo dizer algo para você. Esse Senhor Jesus está dizendo para você: Manassés, você vai esquecer toda a sua dor. Efraim, eu vou fazer você prosperar no meio da sua crise. Esse Deus Todo-Poderoso está dizendo para você que Ele é poderoso para passar com você por isso. E para mostrar para você que Ele é o soberano Senhor da história. José apostou nessa verdade. José apostou a vida dele nessa verdade. O Senhor da história está cuidando de mim. Em quem você tem colocado a sua confiança? Eu tenho alguns desafios para nós essa noite. Eu queria desafiar você a escolher o lado certo no momento da dor. Eu queria desafiar você a ficar do lado certo
não do lado daqueles que vão condenar Deus no seu coração, mas do lado daqueles que vão se apegar ao poderoso Senhor da história. Existem pessoas nessa noite que precisam reatar o seu relacionamento com Deus. Existem pessoas que estão aqui feridas e que precisam orar nesse momento e falar com Deus e reatar o seu relacionamento de amor. Eu queria desafiar você a deixar Deus curar a tua vida e fazer você esquecer o teu passado. Eu queria desafiar você a confiar no futuro certo que existe na poderosa mão de Deus, porque Ele é o Senhor da história. E eu queria te desafiar também a entregar a sua vida nas mãos do poderoso Jesus, o Senhor da história, o Senhor que cuida de mim, o Senhor que quer cuidar de você. Queridos, a vida só melhora com Ele. Não vai adiantar se fechar. A vida só melhora quando a gente se entrega nas mãos desse poderoso Senhor. Eu queria que você escutasse essa música. E enquanto a gente estiver escutando essa música, eu queria que você recebesse essa palavra de Deus para você, entendendo que Deus poderoso pode fazer você esquecer toda a sua dor, realizando a partir de hoje algo novo. Deus pode mudar teu coração, e Deus pode te fazer prosperar nessa terra de dor. E aí depois eu queria fazer um desafio para nós, mas escuta essa canção. És o Senhor, Deus soberano, dono da história. Estão precisando de uma oração, pessoas que querem realizar essa oração juntos. Eu também preciso. Eu queria te desafiar, sai do teu lugar e a gente poder orar junto, você segurar na minha mão e a gente clamar ao Deus dos céus. Eu tenho crises que eu estou enfrentando, eu tenho dores que eu estou passando. Se você também está enfrentando alguma coisa que está parecendo maior do que você, eu queria te convidar a gente se render ao Senhor da história e a gente buscar Ele em oração agora. Eu queria te convidar a sair do teu lugar e a gente poder orar juntos aqui. És
está te convidando a deixar Ele te mostrar os sonhos, os planos de paz, a colocar a tua dor toda em esquecimento. Deus está te chamando hoje para fazer algo novo e especial. Nós queremos orar aqui. Se você pudesse levantar do seu lugar, esse é o tempo da gente estar orando junto. Estenda a mão sobre esses queridos que estão aqui. Queria pedir para cada um que está aqui possa dar a mão para quem está perto, e a gente vai orar juntos. Deus, hoje é um dia de reatar relacionamentos. Deus, nós estamos aqui porque nós te amamos, Deus. Deus, nós sabemos que não existe outra vida fora de ti, Pai. Deus, esses queridos aqui, Deus, estão cansados de lutar, Pai. Estão sofridos no caminho, Pai, mas o Senhor é poderoso, Deus. Deus, nós estamos aqui porque nós carecemos da Tua bênção sobre as nossas vidas. E Deus, nós estamos de mãos dadas juntas pedindo essa bênção, Pai. Deus, nós pedimos para que o Senhor faça cair em esquecimento as nossas dores e as nossas crises, diante, Deus, do plano do Senhor na nossa vida. Deus, nós pedimos que o Senhor nos faça prosperar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, para aqueles que estão passando por crises, Pai. Deus, nós pedimos, Deus, que o Senhor, Deus, mude a nossa história, soberano Senhor da história. Reconhecemos quem o Senhor é. E Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Deus, eu queria pedir por cada querido aqui, Deus. Deus, abençoa cada filho do Senhor nesse tempo. Deus, traz um renovo do Senhor sobre eles agora. Deus, que o Teu doce Espírito agora possa estar levantando cada um, retirando todo o desânimo, retirando toda a crise, retirando, Deus, toda a dor que tem dificultado, Deus, eles verem o Teu nome, deles conhecerem o Senhor. Deus, ser com eles agora, ser poderoso para eles, ser consolador com eles, ser doce com eles. Pai, poderoso é o Senhor. Deus, age no nosso meio, Pai. Deus, que durante essa semana, Pai, as vitórias possam começar e os Teus filhos possam compartilhar o que o Senhor já está fazendo. Deus, nós pedimos, Deus, nos dá um coração de José, um coração disposto a não desistir, Pai. Não desistir do nosso relacionamento contigo. Não nos deixa abrir mão, Pai. Não nos deixa cair nas armadilhas. Não nos deixa cair nas ciladas, Pai. Leva-nos, Pai, como Senhor, Deus. Leva-nos, Pai. Conduz, Pai, nos pela mão. Seja o nosso Deus, Pai. Deus, nós pedimos por isso, Deus, porque o Senhor é o Senhor da história. E nós queremos provar, Deus, das Tuas bênçãos nessa terra e receber a Tua consolação na eternidade. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu queria pedir por aqueles que estão nesse momento com algum tipo de enfermidade. Deus, nós pedimos pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Deus, age agora através do Teu Espírito derramando a cura. Deus, age trazendo cura sobre cada um. Deus, a mãe que está pedindo por um filho, Deus, age no ventre dela poderosamente agora, trazendo cura, Pai, poderosamente sobre a vida dessa mulher. Deus, em nome de Jesus, os casamentos que estão quebrados agora sejam restaurados. Pai, que toda crise, que toda traição, que todo abandono seja caído em esquecimento e a novidade do Senhor possa acontecer na vida de cada querido aqui, Deus. Pai, em nome de Jesus, poderoso Senhor, o Senhor da história, faça isso para a honra, para a glória do Teu nome, Pai. É isso que nós oramos e nós louvamos ao nosso Senhor Jesus com palmas por aquilo que Ele já vai fazer, Deus.